Boa noite, querida família Shalom. Que alegria ter você aqui na nossa live do meio de semana. Com certeza, o Senhor tem usado esse tempo durante a semana para falar aos nossos corações. E nós temos reprisado algumas palavras, algumas mensagens, algumas lives que ministraram e que abençoaram a nossa vida no ano de 2020. E hoje eu não posso deixar de lembrar de uma palavra que a pastora Sinorá ministrou num culto. E queridos, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e abençoada com essa palavra. Mas antes disso, eu te convido, compartilhe esse link. Compartilhe nas suas redes sociais, abençoe pessoas através desse compartilhar. Com certeza, nós somos os missionários do nosso tempo, dos nossos dias, e nós podemos abençoar e alcançar pessoas através das nossas redes sociais, através do compartilhar desse link com pessoas. Você pode mandar para o grupo da sua célula, para a sua família, para vários lugares. Abençoe pessoas. Hoje, a palavra da pastora Sinorá, que vai abençoar, vai edificar a sua vida, é marcas de um homem cheio do Espírito Santo. Seja abençoado nessa noite com essa palavra, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje à noite sobre marcas de um homem cheio do Espírito Santo. Este homem, no sentido geral, tá ok? As mulheres, jovens, crianças, apesar de que eu vou fazer referência dentro da palavra a homens mesmo, que eu os identifiquei dentro da palavra. O que quer dizer cheio? Cheio quer dizer preenchido, completo, que está completamente ocupado, que não está vazio, que não é oco, em quantidade excessiva e repleto. Isso é que significa uma pessoa, ou não uma pessoa, isso é o significado de ser cheio. Então, que realmente nesta noite, só aqui dentro do que significa ser cheio, nós já poderíamos parar e falar um pouquinho para você. Mas eu creio mesmo que estamos aqui, você é este homem, você é esta mulher, que está preenchido, que está completo, que verdadeiramente tem em quantidade excessiva, está repleto do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, por isso você está aqui. Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriaguei com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Na minha versão está: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo significa literalmente perder o controle da sua vida. Pessoas que têm o costume de ter o controle de tudo e que estão sempre com o controle, têm muita dificuldade às vezes de ser cheio do Espírito, porque eles querem governar, eles querem dominar, eles querem ter o controle das decisões, do que acontece na sua vida, e toda vez que ele tem a impressão que ele está perdendo o controle, ele fica desesperado. Significa ser governado, dominado pelo Espírito Santo. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E eu queria ver então com vocês, primeiramente, um homem que teve essa marca e o que o Espírito Santo de Deus fez nele e através dele, por ele ser cheio. Eu quero ler com vocês Juízes 14, 5 e 6. Desceu, pois, Sansão com seu pai, com a sua mãe, a Tímate, e chegando às vinhas de Tímate, eis que um filho do leão rugindo lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele, tão poderosamente, que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mão, deu a saber o que tinha feito. Olha, então, o primeiro ponto que eu quero falar, a primeira marca de um homem cheio do Espírito Santo. Ele tem uma força sobrenatural. Amém? Essa força aí, essa aí mesmo, que te deu esse poder para dizer amém. Este homem e essa mulher cheia do Espírito Santo tem uma força sobrenatural. Amém? Amém, glória a Deus.
o que Sansão fez então, e olha que interessante, a Bíblia diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou. Conclusão, Sansão ficou possesso. Então não tem problema de você ser possesso, desde que seja do Espírito Santo, amém, querido? Não fica possesso do outro lá, que não é legal. Mas ser cheio do Espírito Santo, ser possesso, ser possuído, porque diz que o Espírito se apossou de Sansão de tal maneira que Sansão não tinha nada na sua mão, mas ele tinha o poder do Espírito Santo sobre ele. Ele tinha a força que vinha dos altos céus, e diz que Sansão então despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Então perceba a diferença. Quando nós atuamos com as nossas próprias forças, quando enfrentamos um cabritinho, parece que é um leão. E nós ficamos desesperados, parece que já vamos perder a batalha, parece que não vamos ter força para continuar, parece que tudo está morrendo na nossa volta e é apenas um cabritinho. Mas a diferença é que quando enfrentamos um leão cheio da força do Senhor, este leão não há de passar como se fosse um cabrito diante de nós. Amém, queridos? Hoje nós não enfrentamos o leão, né? Graças a Deus, a não ser que apareça algum aí na frente. Esses dias andava aí uns animais saindo das matas, aparecendo aí no pátio de alguém. Mas isso não é normal, não é comum nas nossas vidas. Mas eu quero que você entenda nesta noite que um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, a primeira marca deste homem é um homem que tem força que vem dos altos céus. Amém? Essa força esteve sobre Davi. A Bíblia diz que Davi, ele realmente se fortaleceu no Senhor quando ele viu toda a sua família sendo levada pelo inimigo. Quando ele chegou na sua cidade e lá não estava a sua parentela, lá não estava ninguém mais. Mas a Bíblia diz: porém, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Amém? Nesta noite eu profetizo que eu e você, nós somos fortalecidos no Senhor, o nosso Deus. Aleluia! Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, e Ele é a nossa segurança. E nele nós nos movemos, nele nós andamos, e com ele nós não vamos recuar, em nome de Jesus. Aleluia! O que Sansão também fez? Juízes 15:14. Quando ele chegou a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que eles tinham nos braços se tornaram como fios de linho que se queimam no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Mais uma outra situação em que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Sansão estava amarrado com cordas, e não pensemos nós que as cordinhas que a gente conhece eram cordas muito fortes, muito grossas, com certeza cordas que seguravam coisas muito pesadas. E diz que os filisteus chegaram então jubilando, certo que agora Sansão estava preso, bem como eles queriam. Então os filisteus estavam felizes da vida, porque deveriam estar pensando: pegamos o nosso inimigo, vamos destruir Sansão. E quando eles chegaram fazendo festa, a Bíblia diz que então o Senhor se apossou de Sansão, e diz que aquelas cordas que estavam debaixo, que amarravam eles, foi queimada, como se queimada pelo fogo, por causa da presença do Espírito do Senhor, por causa do fogo da presença de Deus. E diz que aquelas cordas não passaram como fios de linho, um fiozinho de nada, e Sansão só teve que fazer assim, pá, arrebentou. E nesta noite eu quero falar a você
que está fortalecido na força do Senhor, e que o Espírito Santo do Senhor tem domínio, tem governo, e pode apossar-se de você, seja qual for a amarra que você está sentindo nesta noite, será queimada e destruída pela presença da força do Senhor, amém? Seja qual for a amarra que o inimigo está te colocando nesta noite, te trazendo debaixo de espírito de tristeza, te trazendo a confiar muito mais na notícia ruim do que aquilo que vem de Deus, te fazendo a ficar amarrado debaixo de uma tristeza, debaixo de uma mágoa, quem sabe debaixo de qualquer coisa que vai roubando a tua força. Nesta noite, em nome de Jesus, aonde você está aqui, nesse templo, vai recebendo agora força que vem do alto, força que vem do alto. Isso não vai te deter, querido, essa notícia não vai te deter, essa situação não vai te deter, tu não ficarás amarrado, parece ser cordas, mas o Senhor te diz, eis que venho com meu fogo, sobre ti, e receberás aquilo que vem do alto, e verás que eu sou o teu Deus, que desfaço as amarras do inimigo, que desfaço as desgraças do inimigo para com a tua vida, que desfaço aquilo que tem te roubado o brilho e a vida do Senhor, que desfaço aquilo que tem te tirado saúde, ó homem, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, amém, amém, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, aleluia, glória seja dado ao nome do Senhor, e assim nós seremos livres de toda a tristeza, de todo o pânico, de toda a depressão, de toda a mágoa e de todo o ressentimento, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa força, glória a Deus, aleluia, está entendido até aqui? Ok? Aquele que está fortalecido no Senhor terá força que vem do céu, não olhará para os leões que se levantam, mas os derrotará, os esmagará pelo poder que vem de Jesus. Aquele que está fortalecido no Senhor não olhará as amarras, qualquer empecilho, qualquer obstáculo, se não sair da frente, você vai passar por cima em nome de Jesus, porque tu vai te mover na força do teu Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos para a segunda marca então. Um homem cheio do Espírito Santo, ele também tem uma marca com ele, que é a marca de um coração perdoador, que sabe perdoar. Atos 7, 54 a 56. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Ok, por enquanto esses dois versículos. Quem é este homem? Estevão. E a Bíblia diz que os seus inimigos, Estevão se pôs de pé, nada, eu que estou falando que ele se pôs de pé, Estevão se pôs a falar a respeito de tudo aquilo que Jesus havia feito, e vai narrando aqueles homens, todos os acontecimentos, desde a lei de Moisés, e daqui um pouco ele diz, e esse Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou, e eles vão ficando enfurecidos de tal maneira que diz que eles rangiam os dentes. Você já teve raiva desse tipo assim? Alguém já sentiu essa? Chega a rangir os dentes. Não, graças a Deus, aqui só tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Aleluia, né? Isso foi lá na sua velha vida. E diz que eles estavam assim nessa situação, e Estevão olhou para eles. E a Bíblia diz que Estevão, então, não olhou para eles coisa nenhuma. Estevão fixou os olhos no céu, em Deus. A Bíblia diz, mas Estevão fixou os olhos no céu. Homens cheios do Espírito Santo olham para cima onde Cristo vive, aleluia, glória a Deus. Nós não estamos falando numa utopia, nós sabemos que tem um problema, nós sabemos que tem 100 e poucas mil mortes no nosso país, nós sabemos que nessa semana novamente é pedido de oração, a gente acaba tendo um termômetro pelas lives
toda manhã, 6 horas da manhã, a gente tem uma live de oração no Instagram, Sindorá Vergara. E eu falo para o Odilon, a gente percebe pelos pedidos de oração, estava uma calma. A lista não estava aumentando, a gente orava praticamente todos os dias pelos mesmos casos, alguns muito feios. A irmã Santina, né, orando todo dia, mas glória a Deus, meu querido, se alegre, porque a gente vai fazer palminha para Jesus, porque a irmã Santina vai para casa, em nome de Jesus, pode aplaudir, ela vai para casa, aleluia. E agora a gente sabe que está vivendo, a gente parou a live sexta, então de sábado para domingo, e hoje eu sei que eu vou chegar em casa, eu estou cheio de pedidos. Famílias inteiras agora contaminadas de novo. Então eu não estou achando que nós não estamos vivendo uma luta, eu não estou achando que nós não estamos vivendo uma situação difícil, mas o que eu quero te falar nesta noite, que homens e mulheres, e uma igreja cheia do Espírito Santo, não vai recuar, vai continuar dizendo, vida de Jesus, sobre todos aqueles que estão enfermos nessa noite, em nome de Jesus, vida, aleluia. Eu sei que o Odilon falou um pouquinho sobre isso hoje de manhã. Não é que você não saiba dos relatórios, mas homens cheios do Espírito Santo não vão ficar ouvindo a cada 5 minutos o que ficam te dizendo e vendo lá quantos caixões estão enterrados e quantas coisas. Você vai chorar assim com os que choram, você vai sofrer por aqueles que estão hospitalizados, mas você vai dar uma olhada para esta situação. Mas os teus olhos estarão fixos no Senhor, o nosso Deus. Aleluia! E foi isso que Estevão fez, enquanto aqueles homens estavam ali, rangindo os dentes contra eles, ele se colocou, olhando fixamente no Senhor, ou seja, ele deu uma olhadinha para aqueles homens, ui, quanta pedra, meu Deus, porque ele morreu apedrejado. Sempre que eu falo de Estevão, eu conto essa história. Um dia eu levei uma pedrinha, não vou nem falar para você em que parte do meu corpo que foi, eu estava indo para a aula, estava escurecendo, e um abençoado do Senhor resolveu atirar uma pedrinha, mas eu virei para trás, aí eu fiquei os inimigos de Estevão, rangi os dentes, falei, se eu pudesse, eu agora sou nova criatura, tá, irmãos? Agora eu já estou cheia do Espírito Santo, não diria mais o que eu virei para trás e disse para o moço. Mas na hora eu fiquei pensando, que triste deve de ser morrer apedrejado. Uma pedra que te salte por acaso, alguma coisa que aconteça, é uma coisa muito ruim no teu corpo. E a Bíblia diz que Estevão estava naquela situação, ele olhou fixamente no Senhor, e a Bíblia diz, o que Estevão viu? Não põe o texto, quem lembra? O que Estevão viu? A glória de Deus. A Bíblia diz que Estevão, olhando fixamente para o alto, viu a glória de Deus. Então ele deu uma olhadinha no que seus inimigos estavam fazendo. Não sei se deu para ele ver as pedras. Isso aqui eu já estou inventando, porque sei lá onde estavam as pedras. Mas a Bíblia diz que Estevão viu a glória de Deus. E eu quero falar para você e para mim nesta noite, olhando fixamente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, aleluia. Existem problemas, existem lutas, estamos passando por situações, e quem dera eu pudesse falar para você nessa noite que não vamos passar por nenhuma outra, não posso falar isso. Não sabemos o que vem pela frente, mas o que eu quero falar para você e para mim nesta noite, independente do que venha pela frente, olhemos para o céu, para o nosso Deus, para Jesus, porque de lá nós veremos a glória de Deus, independente das circunstâncias aqui na terra. E a Bíblia diz que o homem que é cheio do Espírito Santo, ele pode ver a glória de Deus, ele vai ter a capacitação de agir e de reagir com aquilo que é divino. Gente, perdoar é divino, não está como versículo, né? Não está lá na tradução, né? Segunda Sindorá, não sei quanto, mas as pessoas usam essa expressão, perdoar é divino, e é, gente. Só perdoa pessoas que têm o céu dentro de si. Só perdoa pessoas, por isso que eu não consigo entender que um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus possa negar perdão a qualquer pessoa ou a qualquer situação que se levante sobre a terra.
No versículo de 59 diz assim: apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou e disse: Senhor, não lhe imputes este pecado. Vocês já viram que riqueza de um homem cheio do Espírito Santo? Que se ajoelha, se inclina diante de Deus e diz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Quantos de nós às vezes temos um coração vingativo por coisas muito menos que fizeram na nossa vida e contra a nossa vida? E a Bíblia diz que ele então, cheio do Espírito Santo, adormeceu, ou seja, morreu, partiu para estar com o Senhor. Eu quero te falar uma coisa, que foi mais uma atitude de Estevão. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo não se dobra diante da luta, mas dobra-se, curva-se, ajoelha-se diante daquele que é maior que a luta. Aleluia! Então para de te inclinar diante dessa luta. Para de começar a perder as forças e ficar com esse semblante caído, os ombros lá embaixo, como se você já não pudesse mais vencer coisa alguma. Dobra os seus joelhos diante daquele que é maior que a luta que você está vivendo nesses dias, o nosso Deus. Aleluias! E coisa mais linda, gente. E depois que Estevão fez isso, a Bíblia diz que Jesus se pôs de pé junto ao Pai para recebê-lo. Que coisa mais linda. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus, mas ele se coloca em pé e olha do céu e contempla na terra um homem ungido que nem Jesus foi, que andou sobre a terra, e Estevão está debaixo dessa mesma unção, debaixo desse mesmo poder. Amém? Certinho então? Qual é a segunda marca? Perdoar, né? Vocês sabem, os demais já passaram no teste, só não vão falar que vocês acham que eu não ouço aí com essa máscara. Perdão, aleluia. Vamos então à terceira marca de um homem cheio do Espírito Santo. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo torna-se um vaso escolhido, vaso de honra na casa de Deus. Você sabe que Paulo fala que existem muitos vasos, alguns para honra e outros para desonras. E eu te pergunto nesta noite, todo homem, toda mulher cheia do Espírito Santo, com certeza será vaso de honra na casa do Senhor, vaso de honra na sua casa e por onde andar. Atos 9:15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Paulo, aquele que perseguia a igreja, aquele que destruía os cristãos, um homem cheio de soberba e de orgulho, que era reconhecido, né, realmente pela sua maldade. Agora, este homem começa a receber a presença de Deus na sua vida, e ele começa a reconhecer, e ele diz: dura coisa, Senhor, é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Aquele soberbo, aquele arrogante, aquele presunçoso, cheio de si, agora ele esvazia-se e diz: meu Deus, é muito duro lutar contra a tua autoridade, é muito duro lutar contra os teus feitos. Ele começa a reconhecer. Deixa eu te falar, homens e mulheres cheios do Espírito Santo começam a abandonar da sua vida a soberba, o orgulho, a prepotência, o governo da sua própria vida, e começam a se tornarem homens e mulheres totalmente dependentes de Deus. Atos 9, 5 e 6. E ele então responde diante de Deus, a minha tradução diz, e trêmulo e atônito, ele pergunta: Senhor, que queres que eu te faça? Homens cheios do Espírito Santo são homens e mulheres que perguntarão: Senhor, o que queres que eu faça? Qual é a tua vontade para a minha vida, Senhor? Eu vou viver ela, independente que não seja a minha, porque eu não estou na terra para viver a minha vontade, o meu jeito, como eu quero e como eu acho. Eu estou na terra para viver o que Deus tem para mim. Amém? Atos 9:17. A Bíblia vai dizer, né, vou pegar só o finalzinho do versículo, que diz assim, Simão fala para ele: Jesus me enviou para que tu tornes a ver e para que tu sejas
cheio do Espírito Santo. Amém? Ele caiu do cavalo, e quando ele caiu do cavalo ficou cego. Em nome de Jesus, se caso algum de nós estamos andando na soberba, no orgulho, então que caia do cavalo. Se precisar ficar cego, cega. Mas para que tenha os olhos abertos, torne a ver fisicamente e torne a ver espiritualmente quem é Deus, o que é o seu reino e o que é viver para a sua vontade. Amém? Paulo passou então a ter discernimento, Paulo passou a manifestar a presença de Deus nele e deixou conosco um dos versículos que eu gosto muito, Gálatas 2:20. Veja o que diz este versículo. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Amém, queridos? Este é um versículo deixado na palavra por um homem cheio do Espírito Santo que se tornou vaso de honra sobre a terra. Da arrogância, da soberba, passou a dizer, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos para o último homem então, e vamos ver, vamos lá, eu vou contar um pouquinho da história, depois a gente pode pegar os versículos. Esse último homem que nós queremos falar é Pedro. Que marca havia sobre Pedro? Uma marca de ousadia, de amor, ousadia e poder. Apesar de ser meio contraditório um pouquinho no início da história dele, mas depois você vai ver o que fez esse Pedro cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Marcos 14:54 que Pedro seguia Jesus de longe. Agora eu não vou ler os versículos, se os meninos quiserem projetando, pode projetar, só que eu não vou ler porque agora não vai dar mais tempo. Deixa eu tomar uma água. Deixa eu puxar o fôlego. Pronto, agora vamos seguir. Então não vou ler todos os versículos. Mas em Marcos 14:54, Pedro havia dito para Jesus que de maneira nenhuma ele o negaria. Todos podiam negar Jesus, menos ele. Eu não. E isso Pedro falou para Jesus. Mas Jesus disse para Pedro, olha Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu já me terás negado. E o que acontece? A Bíblia diz que quando Jesus foi preso, Pedro passou a seguir Jesus de longe. Aquele que tinha dito que ia morrer, olhou para os 11 e falaram, vocês podem não se entregar, mas Jesus, eu te garanto, eu me entrego por ti. Agora Jesus é preso, Pedro passa a segui-lo de longe. Deixa eu falar uma coisa, perguntar para você e para a minha vida hoje à noite. Como que você está seguindo Jesus? De perto ou de longe? O que significa servir a Jesus de longe? Negá-lo com as nossas atitudes. Não ter coragem e ousadia para falar dele. Nos escondermos que somos dele e que ele é tudo para nós. Falarmos uma coisa com a nossa boca e as pessoas não poderem entender que Jesus andou conosco ou que nós tenhamos andado com ele. E Pedro então começa a seguir Jesus de longe. Jesus vai ser crucificado, uma criada olha para Pedro e diz, olha, tu também estavas com Jesus o Nazareno, isso no versículo 67. E ele fala, não, eu não conheço. Ela vê Pedro se aquecendo no fogo de longe, vai lá mais uma vez e diz, mas escuta, tu estavas com ele sim, tu andavas com ele. Pedro diz pela segunda vez, não, eu não conheço. E ela continuou insistindo e ele ficou negando então pela segunda vez. No versículo então de número 70, eles falaram, olha, verdadeiramente tu és um dos dele. Porque tu falas semelhante como esses galileus. E Pedro falou mais uma vez, não, eu não o conheço. E a Bíblia diz que o galo cantou pela segunda vez e Pedro chorou. Deixa eu te dar uma boa notícia. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo têm uma coisa na sua vida chamada quebrantamento.
Não quer dizer que nós não venhamos a pecar, mas nós não teremos prazer no pecado. O pecado não será uma prática contínua da nossa vida, o pecado será um acidente. E acidente não acontece na nossa vida todos os dias. E a Bíblia diz que Pedro então chora amargamente, ele lembra talvez de tudo aquilo que ele tinha dito para Jesus. Mas glória a Deus que em João 21:15, Jesus, depois de morto, ressuscitado, aparece a Pedro. Olha que coisa linda. Jesus vai de trás de Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta então pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele então dá a mesma resposta na segunda vez. E a terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro dá uma resposta agora um pouquinho diferente. Ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, então tu sabes que eu te amo. Porque Pedro sabia que ele não podia enganar Jesus, ele já tinha tentado e não tinha dado certo. Ele já tinha dito uma coisa que não era verdade, mas agora ele estava sabendo que era verdadeiro a confissão dele de dizer: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E Jesus olha para Pedro e diz: vai e apacenta os meus cordeiros, vai, cuida das minhas ovelhas. E nesta noite eu creio que nós temos aqui homens e mulheres que estão dizendo ao Senhor: Senhor, tu sabes que eu te amo. E eu vou contar até 3, eu vou colocar o meu nome, eu queria que você colocasse seu nome bem forte. Quando eu terminar de contar no terceiro, 1, 2, 3, eu vou dizer: Shinorá, tu me amas, como se Jesus estivesse perguntando para mim. Faça essa pergunta para você, coloque o seu nome e pergunte como se Jesus estivesse aí na sua frente fazendo essa pergunta. 1, 2, 3. Shinorá, tu me amas? O que nós vamos responder? Sim, Senhor, tu sabes que nós te amamos. Aleluia. Vai e cuida das minhas ovelhas, o Senhor dirá. Vai, cuida de vidas que eu tenho te confiado. Vai, gaste-se, deixe gastar, porque eu sou o teu Deus e eu sou aquele que hei de te recompensar com os meus galardões, com aquilo que não for feito na terra, eu farei na eternidade. Amém? Glória a Deus. Então agora o que acontece? Esse Pedro recebe a informação de Jesus, que ele deve de ficar ali também no cenáculo, para que possa acontecer a promessa que Jesus fez para eles. Em Atos 2, eles deveriam ficar reunidos, até que do alto céus eles fossem revestidos do poder de Deus. Pedro está lá com os demais, e a palavra diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos 2, de 1 a 4, eu não vou ler todos os versículos, mas diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram, se você quiser passando isso, e pode passando os versículos, eu só estarei lendo alguns. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas. Em Atos 2, de 12 a 13, a Bíblia diz que sobre aquela casa então, nesse início, veio um vento como um vento impetuoso. O Espírito Santo chegou, e interessante, gente, eles estavam sentados. Algumas versões dizem que eles estavam sentados, nem todas. Então eu quero te falar que nessa noite, não importa que você esteja sentado e mascarado, com uma máscara no rosto, porque o Espírito Santo do Senhor é mais forte que nossa cadeira, mais forte que a nossa posição física e mais forte que essa máscara que está no nosso rosto. Aleluia! E o poder do Espírito Santo é sobre a tua vida e sobre a minha vida nesta noite. E a Bíblia diz que aquela casa ficou cheia daquele vento e pousou sobre cada um deles nuvens, como nuvem de fogo, línguas, como línguas de fogo. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. E em Atos 2, 12 diz assim: e todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que isso quer dizer? O que está acontecendo? Porque sabe o que estava acontecendo? Eles estavam todos falando em novas línguas, e eles falavam em idiomas desconhecidos, e é como se a Elisângela aqui estivesse falando em japonês, nunca viu nada em japonês, mas foi tomada por esse idioma, e a irmãzinha que está ali atrás é uma japonesa, e ela começa a entender tudo que a Elisângela está falando, e tudo que a Elisângela está falando manifesta a glória de Deus. E aquelas pessoas dizem: mas o que é isso? Nós estamos perplexos, é o reino de Deus que está sendo anunciado, nós estamos ouvindo falar na nossa própria língua. Esse Pedro indouto, esse Pedro analfabeto, esses homens, esses pescadores. E diz então que eles ficaram maravilhados,
Mas enquanto alguns maravilhavam-se, a Bíblia diz que outros riam e diziam que eles estavam embriagados. Enquanto uns admirados, perplexos, outros zombando. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Toda vez que você estiver cheio do Espírito Santo, e às vezes o Espírito Santo de Deus te levar a fazer coisa com ousadias, não estou falando aqui para você que é ficar pulando e cheio do Espírito Santo e se tremendo, alguma coisa assim, sabe? Não, mas aqueles homens tiveram a ousadia de anunciar o Evangelho, e a Bíblia diz que alguns zombaram dizendo que eles estão bêbados. Gente, o que aconteceu com aqueles homens? Que eles ficaram de tal maneira possuídos pelo Espírito Santo, a ponto de serem confundidos que eles estavam bêbados. E nós começamos a palavra dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, não fica bêbado do vinho. Você aí que tem bebido vinho para se alegrar, querido, deixa eu te falar uma coisa: bebe do vinho novo que vem do céu, vai te deixar muito mais alegre, vai te deixar sem canseira no outro dia, vai te deixar sem ressaca, vai fazer você acordar cheio da força de Deus. Aleluia! E então, agora indo para finalmente, aleluia, Pedro diz que, olha que coisa mais linda, gente, aquele Pedro que tinha negado Jesus, deixa eu te falar uma coisa: a tua identidade te dá autoridade. Pedro agora reconhecia a identidade dele. Qual era a identidade de Pedro? Um homem que ama a Jesus, e que ele sabia que era verdade, e Jesus autenticou isso dentro dele, dizendo: vai e cuida dos meus cordeiros. E quando começa aquela zombaria, a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, se colocou em pé e começou a falar a eles. Pedro não ficou pensando: bom, dos 12 eu não posso falar, porque eu neguei Jesus há pouco tempo, então vou ter que deixar para o irmão fulano de tal, que é mais poderoso na oração. Eu não posso orar pela irmã, porque eu sou uma fraca, eu não posso fazer. Oi, quando vem aqueles irmãozinhos, fala: pastora, ai, estou até trêmula, o senhor que me perdoe, mas eu tenho que orar pela pastora. Já aconteceu isso às vezes com você ou com algumas pessoas? Deixa eu te falar, você se move no nome e na autoridade que vem de Jesus, amém? Você é um homem cheio do Espírito Santo e tem ousadia. E Pedro não olhou para aqueles demais que estavam lá, porque ele sabia que Deus estava chamando. E a Bíblia diz que Pedro se colocou em pé e começou a falar dizendo: varões, irmãos, esses homens não estão embriagados, sendo essa agora a 3ª hora do dia. O que vocês estão vendo aqui é a profecia que foi dada em Joel, que o Espírito do Senhor se derramaria sobre toda a carne. E ele, cheio desse poder e autoridade, ele começa a pregar. E a Bíblia diz então no 2:37, ouvindo ele essas coisas, compungiram seu coração, e eles então perguntaram para Pedro: que faremos? E Pedro diz para eles no 38, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus. E sabe o que acontece com esse Pedro agora cheio do Espírito Santo? Quase 3.000 almas se convertem após a palavra dele, amém? Tem tantas outras coisas que ele fez, mas eu quero resumir para você nesse último versículo, Atos 3, o versículo de número 8. Ele vai fazendo outros feitos, mas vamos pegar. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois ele entrou no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Vai adiante. Quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, eu acho que eu passei o versículo, mas tudo bem. Pedro levanta aquele paralítico e o livro de Atos diz assim: e Pedro, cheio do Espírito Santo. Aquele paralítico chega para ele e diz: quer moeda, quer dinheiro? E ele diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, Pedro. Levanta e anda. E aquele coxo de nascença andou sem ficar lá precisando nem de fisioterapia, andou imediatamente em nome de Jesus. E eu quero te falar que você é um homem e uma mulher nessa noite cheia do Espírito Santo, e você tem autoridade de orar pelos enfermos e de eles serem curados em nome de Jesus. Glória a Deus. E para encerrar, Douglas pode vir. E para encerrar, Pedro diz a palavra que a própria sombra de Pedro curava. Atos 5:15, a própria sombra de Pedro curava. Mas eu quero encerrar, porque lembra que eu falei de uma marca de Pedro? Amor
ousadia e poder. Sabe onde está o amor de Pedro? Pedro, aquele que havia negado Jesus. Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Você sabe que Pedro não teve mais medo de negar Jesus. Pedro serviu a Jesus com tanto amor, amando a Jesus acima de tudo e de todos. Sabe como que Pedro morreu? Quem sabe como Pedro morreu? Levanta a mão bem alto. Bem alto. Amém. Poucas pessoas. Glória a Deus, mas hoje à noite você vai ficar sabendo. Pedro morreu na cruz que nem Jesus. Crucificaram ele por amor a Jesus, mas ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me ponha de cabeça para baixo. Aleluia. Esse era Pedro que seguia Jesus de longe, mas cheio do Espírito Santo, teve coragem de morrer, e morrer numa cruz, porque ele passou a amar Jesus acima de tudo e de todos. Glória a Deus. Fique de pé, e eu queria que você estivesse louvando ao Senhor agora. Esse é um momento de louvor, então entregue-se ao Senhor nesse louvor, e vai deixando o Espírito Santo trazer à tua mente nesta noite estas marcas. Enquanto você louva, vai pedindo ao Espírito Santo: me faz lembrar dessas marcas, Espírito Santo, me enche dessas marcas, de alguma outra que o Espírito Santo quer encher você, porque Deus tem a sua multiforme graça de operar. Aleluia, Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos declarar novamente. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluias. Preste atenção. Olha para Jesus. Olha o Espírito Santo. Olha para Deus nesta noite. Não presta atenção aqui em nós. Não presta atenção naqueles que estão tocando ou cantando, mas olha para Jesus. E nesta noite o Senhor te diz: eu quero vir com meu fogo descendo sobre a tua vida, e eu quero queimar agora tudo aquilo que está te amarrando, tudo aquilo que está te prendendo. Eu quero te dar força nessa noite, para que tu entenda que isso que tens colocado diante de ti como leão não passará de um cabrito, que isso que tem te trazido preso será queimado pela presença do meu fogo. Eu quero te
te visitar nesta noite e te falar: eu estou tirando o medo agora. Todo espírito de medo agora, todo espírito de pânico aqui nesse lugar, ou na sua casa agora, todo medo. Olha, o Espírito Santo está aqui. Lança agora, Ele te ajudará. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo. Quero falar contigo, você que está aqui nesta noite, essa situação que te aprisiona, essa situação que não te deixa perdoar, essa situação que te traz vergonha do que tu fez, vergonha que te atormenta, vergonha que não te deixa confiar que Deus te ama, independente do que tu fez ou deixou de fazer, porque o amor dele é imutável para contigo. O Senhor está aqui tocando agora sobre a tua vida, para que tu liberes perdão por esta pessoa que destruiu a tua vida, para que tu liberes perdão por esta pessoa que de uma certa maneira você lembra e você carrega ela nas tuas costas dia e noite. Você se sente pesado, você se sente afadigado por essa situação. Nesta noite, seja cheio do Espírito Santo, receba perdão que vem do alto. Você que muitas das vezes queixa-se contra Deus e às vezes fica com dificuldade de confiar no Senhor, porque você acha que Ele não foi justo diante dessa situação que te aconteceu. Receba, seja cheio do Espírito Santo, receba o toque dele. Perdão que vem do alto. Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Vamos declarar forte. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. O Senhor te diz nessa noite, você que está aqui sabe que Ele está te dizendo: chega de desonra. Seja de desonra. Tu não foste chamado para desonra. Tu não foste chamado para desonrar a outros. Tu não foste chamado para desonhar o seu pai, a sua mãe. Tu foste chamado para honrar a Deus, para honrar o teu pai, a tua mãe. Tu foste chamado para honrar as autoridades. E o Senhor te diz nessa noite: o meu Espírito vai cair como fogo sobre ti, e tu te tornarás como um vaso escolhido, e tu irás e anunciarás a minha palavra. Tu anunciarás a minha palavra. Oh, tu que estás aqui, esse é o nosso último apelo. E eu sei que nós estamos em distanciamento, mas nós temos muito espaço nesse lugar. Eu não vou convidar você a vir aqui na frente e ficar do ladinho um do outro, mas eu quero falar que se você quer ter ousadia nesta noite, alguns de vocês precisarão se mover do lugar físico. Esta cadeira nesta noite significa você parado, sem ter coragem de dizer: eu quero ser cheio, eu preciso ser cheio. E o Senhor quer dizer para você: você já bebeu mais, você já viveu muito mais embriagado, você já viveu cheio do Espírito Santo. Pessoas reconheciam que você tem andado com Jesus. Pessoas reconheciam que você era um homem e uma mulher cheio de Deus, mas você se sente vazio, sem força, sem essa unção. Pessoas lá no teu serviço não sabem quem é Jesus, porque tu não tem coragem de anunciar. Mas o Espírito Santo te diz: hoje cai sobre ti do meu fogo, da ousadia que esteve sobre Pedro. Tu vai impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Tu vais anunciar o Evangelho sem medo, sem ter vergonha. Vai, anuncia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Levanta as tuas mãos.
Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Vai nessa autoridade do nome de Jesus. Nós profetizamos nesta noite salvação em nome de Jesus. Salvação a pessoas que estão aqui, salvação a pessoas que estão nas suas casas e estão assistindo. Pai, nós profetizamos nesta noite. Vai ali naquele hospital, toca sobre a vida da Angélica, a tia do Douglas. Saúde, saúde, saúde sobre ti, Pai. Saúde sobre esta mulher. Oramos, Deus, pela vida do Leandro. Levanta ele da morte. Levanta esse homem, Pai. Levanta o Leandro da morte. Em nome de Jesus. Cura toda essa Viver algo novo, em nome de Jesus. faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Queridos, que palavra, que unção, que fogo do Espírito Santo. Com certeza, eu sei que você foi abençoado com essa palavra ministrada pela pastora Sinorá. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Juntos. Conhece tudo aquilo que eu preciso, antes mesmo de eu pensar.